Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos, aqui mais uma vez. E, de fato, né, a novela continua. Por um lado, teve esse encontro, parece que é no final de semana, um encontro digital pelo Zoom, com líderes integrantes do grupo de Puebla, né? Esteve o Alberto Fernandes, o Luiz Arce, acredito que o AMLO do México, a Dilma Rousseff, aí exigindo o reconhecimento do Pedro Castillo como presidente eleito e dando um apoio, né, a ele. E então, ainda hoje eu ouvi num canal daqui, né, dizendo que então tudo indica que o Castilho vai tomar posse no dia 28 de julho, né? Só que do lado de lá, no Peru, estão dizendo que tudo indica que não estão querendo que aconteça isso, né? Não estão querendo que ele tome posse mesmo no dia 28. E então, os votos foram contados, né? Estou, e vocês estão me ouvindo? Alô? Ok. Então, isso foi um primeiro resumo. Parece que aconteceu um probleminha técnico, e então vamos ter uma pequena pausa com um vídeo, que eu acredito que é o do México. Olá, hoje é 29 de junho de 2021, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Nesta semana, há duas notícias sobre Cuba com repercussão internacional. No dia 23 de junho, foi votado na ONU o projeto de resolução Necessidade de pôr fim ao bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. O resultado foi esmagador. 184 países votaram a favor, 2 contra e 3 se abstiveram. Os 2 contra foram Estados Unidos e Israel, o que dispensa comentários. O Brasil foi uma das 3 abstenções. Embora isso seja ruim, é melhor do que a votação anterior, quando a diplomacia brasileira rompeu uma tradição de 27 anos e votou com os Estados Unidos contra Cuba. Naquele momento, o presidente estadunidense era Trump e o chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo. Essa mudança de posição pode ter pelo menos 2 causas. Uma é que, neste momento, Bolsonaro não está em condições de buscar mais áreas internas de atrito. E a outra é que ele ainda não se acertou com Biden. Nas semanas anteriores à votação, houve uma intensa campanha internacional contra o bloqueio, realizada pelos movimentos de solidariedade com Cuba no mundo todo. Mesmo com a pandemia, foram feitas manifestações públicas, carreatas, ações através das redes sociais e da mídia convencional. Inclusive nos Estados Unidos e até em Miami, que é o ninho dos contra-revolucionários, o movimento contra o bloqueio cresceu bastante. Acontece que algumas medidas do Trump e que Biden não suspendeu interferem diretamente nas relações dos cubanos que residem fora com suas famílias aqui. As viagens e as remessas de dinheiro e bens, por exemplo, foram muito restringidas. Bem, já são 29 anos de votações favoráveis a Cuba, mas isso não obriga os Estados Unidos a levantar nenhuma dessas medidas. Então, para que tanto esforço? Porque tem um efeito demonstrativo. Mostra que o mundo inteiro é contrário a essa política estadunidense de impor sua vontade e interesses a terceiros países. Além disso, dá visibilidade ao bloqueio e seus efeitos. A grande mídia tem de mostrar que ele foi intensificado durante a pandemia e que Biden não mudou a política de Trump em relação à ilha.
Isso é importante porque a máquina de propaganda contra Cuba é poderosa. Na guerra de narrativas, é preciso aproveitar todos os espaços. O discurso do ministro cubano na ONU mostrou que é uma falácia dizer que as restrições são contra o governo. Que todas as famílias cubanas, inclusive os que vivem fora, sentem sim os efeitos do bloqueio. E reiterou a posição de Cuba de defesa do multilateralismo e da soberania de todas as nações. De forma bem direta, disse que Cuba não pede que os Estados Unidos negociem com ela. O que Cuba exige é que a deixem em paz, que levantem o bloqueio para que ela possa negociar com quem quiser. A outra notícia da semana, e que combina bem com a primeira, é que 2 candidatos vacinais cubanos, Abdala e Soberana 2, demonstraram ter eficácia para serem aprovados como vacinas. A segurança dos 2 produtos já tinha sido comprovada nos estudos de fase 1 e 2. Agora, na fase 3, Abdala, do CIGB, demonstrou 92,6% de eficácia. E Soberana 2, do Instituto Philae, teve uma eficácia de 62% com o esquema de 2 doses. E os resultados preliminares indicam que pode chegar a mais de 94% com um esquema combinado de 3 doses, sendo a terceira de Soberana Plus. Ambos os produtos estão solicitando ao SECMED, entidade fiscalizadora equivalente à Anvisa, a autorização para uso emergencial. Essa autorização facilita a venda a outros países. Há vários interessados. A Venezuela já recebeu um primeiro lote de Abdala no dia 22 de junho. E o Irã está produzindo Soberana 2 há vários meses, porque está participando dos estudos clínicos desse candidato. Eu disse que as 2 notícias se combinam porque a reação internacional foi de assombro ao ver que a ilha, mesmo sob bloqueio há 60 anos, conseguiu produzir 2 vacinas próprias anti-Covid e tem mais 3 produtos em estudo. Além disso, tem medicamentos de produção própria para tratamento da doença. Em menos de 1 ano e meio, passou de 4 para 30 laboratórios de análise de PCR. E como o bloqueio impedia de importar, criou um ventilador pulmonar nacional que já está em produção. Ou seja, as vacinas fazem parte de um quadro maior de soberania científica e tecnológica que não apareceu por acaso. É fruto de uma política de décadas de investimento de recursos e preparação de pessoal especializado. É o esforço desse pessoal, formado pela Revolução, que permitiu essa proeza da ciência cubana. Outro dado importante: 70% da população atual de Cuba já nasceu sob o bloqueio. Ou seja, todos esses resultados bem conhecidos relativos à qualidade de vida aqui foram conquistados com a economia asfixiada pelo bloqueio. Recordes de alfabetização, de formação de universitários, de saúde materno-infantil, de atenção a vulneráveis, de produção científica, tudo isso é fruto da economia socialista, mesmo estando sob bloqueio. Ante um mundo assolado pelas enormes desigualdades, inclusive na distribuição de recursos vitais, como as vacinas, Cuba é prova e exemplo de que é possível um sistema socioeconômico mais justo e igualitário. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Oi, a gente ainda está com umas dificuldades técnicas aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Eu, por exemplo, não ouvi, né, os comentários da Kathleen, mas eu acho que o nosso público ouviu. Queria que a Kathleen pudesse complementar a sua análise a respeito aí das eleições no Peru, até porque, por causa de todos esses problemas técnicos, a gente acabou já avançando bastante aqui no tempo do nosso programa, né? A gente vai terminar daqui a poucos minutos, então eu queria que a Kathleen complementasse aí a sua análise a respeito desse imbróglio todo aí na questão da vitória do Pedro Castillo, Kathleen. Ok, então, desculpa que o vídeo foi de Cuba, né, não do México, e então vamos voltar para o Peru. Então, as tentativas, né, da Keiko de demorar o processo
um dia dizem que já esgotaram, né, todas as tentativas, mas depois eles não desistem. Então, até os Estados Unidos, por meio do embaixador lá em Lima, parabenizaram, né, o Peru com as eleições democráticas, mas aí o Comércio, né, o principal jornal, interpretou isso, né, como que não, os Estados Unidos confiam nas instituições e vão aguardar pacientemente até que todos os pedidos, né, de revisão sejam finalizados. Então daí eles publicam pesquisas perguntando para as pessoas, você acredita que teve fraude? Aí publicam que, por exemplo, né, uns 50% das pessoas acreditam que teve fraude, sim. E agora até dizem que o partido da Keiko, né, Força Popular, solicitou intervenção da OEA, quando a OEA já falou, né, que segundo eles as eleições foram limpas, nem que isso fosse necessário, né, mas eles solicitaram praticamente abertamente a opinião da OEA mais uma vez, e depois eles enrolam, né, semana passada surgiram áudios onde o Vladimir Montesinos, que era o assessor, né, do Alberto Fujimori, desde a prisão, onde ele permanece, né, se comunicava com a Keiko Fujimori, e onde ficou claro que ele financiou, pagou a campanha e deu apoio, né, a Keiko Fujimori, que ele teria comprado juízes, os juízes da OMP, né, e do Colégio Eleitoral, para que eles aumentassem, né, o prazo. E então isso saiu ao ar, e daí falaram que, mas então isso coloca mais em dúvida as eleições, e dessa forma eles estão tratando de criar um ar de ilegitimidade. Então, cada vez mais pessoas então falam que, não, então essas eleições não foram limpas, e parece que o que eles estão tentando é chegar ao dia 28 de julho, que seria a posse, né, sem supostamente um presidente eleito. Aí o atual, né, o Sagasti, sairia, e acredito que o Congresso, né, que apontaria um novo presidente interino, e estão já sugerindo que esse novo interino então poderia convocar novas eleições. Aí o jogo seria convocar novas eleições, mas sem a Keiko Fujimori. Ou seja, eles estão querendo, na verdade, criar uma terceira via, porque já viram que a Keiko é muito rechaçada, né, que tem muito antivoto, e eles estão, então, apostando, né, em que qualquer dos outros candidatos, né, que eles, na verdade, queriam, mais de centro-direita ou de direita, venceria, então, do Castillo ou até de algum outro, né. Mas o povo continua na rua, né, e talvez não na mesma intensidade que há 2 semanas, mas continuam lá defendendo seus votos e a democracia. E do lado da Keiko Fujimori também continuou tendo atos. Fica cada vez mais claro que ela não tem, na verdade, um apoio popular. Para os atos dela chegavam ônibus, então eles tiveram que organizar, né, grupos em ônibus. Então não é um apoio espontâneo, parece. E teve incidentes de violência também. Por exemplo, de todo o Peru chegaram grupos, né, em Lima, por exemplo, grupos de rondeiros, e
os rondeiros, né, apesar do caráter talvez antirrevolucionário que eles poderiam ter, mas eles sofreram racismo lá em Lima. Teve uma cena onde eles estavam fazendo um ritual, né, deles, um pago à terra, e aí grupos da extrema-direita foram lá atacar eles, e eles foram também ridiculizados. Por exemplo, eles fizeram uma dança mostrando os machetes deles, que eles usam como uma arma, né, uma ferramenta de autodefesa. E aí isso foi mostrado nos programas populares, né, da televisão, ridiculizando e falando mal, né, deles como representantes do povo. Então, e ao mesmo tempo o Pedro Castillo tem trabalhado, né, além da reunião então com os líderes, ele parece que está tendo conversas, está se reunindo. E outro dia, parece que no domingo, ele fez um pronunciamento pedindo paciência, né? E aí ele também anunciou que ele vai manter o presidente atual do Banco Central de Reservas do Peru. E a pergunta agora é, né, por que ele exatamente falou isso? Esse presidente está lá faz quase 20 anos, é um neoliberal, e a função, claro, do banco seria garantir a estabilidade, né? E justamente durante a parte final da campanha, né, antes do segundo turno, o dólar no Peru subiu bastante, então não teve exatamente essa estabilidade. Então, isso parece que fizeram deliberadamente para ocasionar medo, né, pânico nas pessoas. Os jornais todos manchetaram, né, o efeito Castillo, né, que tudo isso seria causado por causa do Castillo, e se ele realmente então acabasse como presidente, isso ficaria pior. Então, alguns dizem, o fato dele ter falado que vai manter esse presidente do banco lá, poderia ser um sinal de que ele já esteve negociando e que poderia já ter feito concessões, né? Poderia ter feito isso, a troca de algumas promessas ou garantias. Outros dizem que, bom, pode ser um sinal de que ele está querendo garantir uma estabilidade, né? Que ele não, está querendo mostrar que ele não é um radical, e então que não seria nenhum extremista, nem terrorista, né? E também ele falou que agradecia a OEA, né, pela colaboração, né, que também não se sabe qual exatamente a necessidade. Bom, e também algumas denúncias têm que ser feitas, não é muito falado, mas durante a campanha e até hoje tem relatos de vários jornalistas, né, que foram demitidos dos principais canais de televisão, né, e outros se demitiram voluntariamente porque eles falam que eram obrigados a ser parciais, né? Eles não podiam dar a opinião deles ou ficar imparciais, então eles sentiram essa pressão. E então uma imprensa livre, né, ou uma liberdade de expressão realmente não existe, né? Então as pessoas parecem informar cada vez mais, acudem aos canais independentes que tem cada vez mais. E também a vez passada eu falei sobre essa visita do Leopoldo Lopes, né?
E agora ficou claro também, seria uma denúncia, né? Essa visita foi financiada por uma fundação da extrema-direita alemã, a fundação, não lembro exatamente o nome, mas que Podia luta pela... ser Fundação Adolf Hitler, né? Mas Poderia ser, não claro, não pode, é é diretamente o nome, extrema-direita alemã, mas né? mas um instituto, uma ONG, né, que supostamente luta pela liberdade e a democracia, então a gente já sabe, né, o que é, mas foi lá fazer um fórum, né, uma palestra na última semana do segundo turno, quando já estava valendo o silêncio eleitoral, né, quando não podia ter mais campanha. Então, falando em fraude, isso já seria uma fraude, né? E então, aí estamos falando abertamente ou diretamente de intervenção, né? Ingerência estrangeira, que Pois é. então quando tanto criticam, né, o fato de líderes de países com um governo nacionalista que tentam se proteger, né, contra esses agentes estrangeiros que tentam intervir, né? Daí falam, não, é conspiração e que não pode ser verdade, mas fica claro que acontece isso mesmo e é perigoso. O que a gente até tinha falado, né, já nas outras oportunidades. A Keiko Fujimori e a extrema-direita acusam as eleições de terem sido fraudulentas para beneficiar o Pedro Castilho. Mas se houve fraude, né, e você já apresentou várias evidências aí, foi fraude por parte da própria Keiko Fujimori, né? Então Completamente. é muito É, cinismo, né, e tá falando até, isso. então, é cinismo, muito cinismo. E até os Estados Unidos, né, o Biden deve ter pensado que, não, que a Keiko fez eles lembrar muito do Trump, né? Ontem eu ouvi falar que estavam já falando no trumpismo andino acontecendo no Peru. Então isso, né? E até o Bolsonaro, né? No começo já é, desistiu, não seja quando falou que bom, perdemos o Peru. Então parece que nem ele continuou apoiando a Keiko. Mas então nada está dito, né? Dizem que vamos apoiar o Castilho, podemos falar sobre as posições verdadeiras dele, né? Podemos ter dúvidas, mas agora isso não parece ser a questão principal. E também um detalhe importante pode ser que este ano é o ano do bicentenário no Peru, né? Seriam 200 anos da suposta independência, né? Mas seria comemorada justamente no 28 de julho deste ano 2021. E então eles parecem que não estão querendo que o povo, né, tenha o direito a comemorar essa data com um novo líder mais popular, né? A direita e o imperialismo Então, não querem nenhum tipo de independência para o povo peruano, nem para nenhum povo aqui da América Latina, né? Bom, Kathleen, queria agradecer muito a sua participação, os seus comentários, pedir desculpa a você e também aos nossos espectadores aqui pelos nossos problemas técnicos, né, que a gente vai resolver para que já nos próximos programas já esteja tudo normalizado. Então, muito obrigado, Kathleen, pela sua participação. Tenha uma boa tarde e a gente se vê aí na próxima. Valeu. até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Desculpa também ao pessoal aqui que estava falando dos problemas técnicos, né? Como vocês viram, o programa foi sobre esse imbróglio aí nas eleições peruanas. Vamos ver rapidinho a coluna da nossa querida companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos e traz mais uma leitura em Crônicas de uma Inquilina.
¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Luz de Faro. Dulce rebeldía, de vino tinto, de viento de enero, de Andes nevados, de ocaso de agosto, de viñedo en flor, de mar bravío, de flor de desierto, de exquisito maquí, de alma desnuda, de diáfana mirada, de hechicera de Atacama. Rama seca fui, y vos, con tu lluvia de abril, floreciste los senderos por donde hoy tu mano me guía. Agua fresca sos, de nacimiento en el cerro, destellos de luciérnagas nocturnas, emitís desde el cenit, que tu esplendor alberga, fina estampa del sur. Mi luz de faro, Venus de dulce rebeldía, que tu fulgor no se apague, no en la noche oscura, que siga siendo quinqué, que ilumine el litoral, que acaricie el salitre, que yo seguiré siendo mar de olas profundas que buscan quietud. Me saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una inquilina. Cuídense mucho e hasta la próxima. Antes que eu me esqueça, o Jornal Causa Operária dessa semana aqui, número 1167, traz novamente uma coluna da nossa companheira Ilka Oliva Corado, que vocês viram agora há pouquinho aí com a sua coluna sobre Cuba. Aqui na página dos colunistas, eita, acho que fica meio ruim para ver, mas tem a coluna dela, Os Direitos Humanos e a Guerra de Propaganda contra Cuba. Então você pode comprar aí, fazer a assinatura do nosso Jornal Causa Operária, o mais antigo de todos os jornais aí da esquerda, mais de 40 anos em circulação, agora com muitas colunas aí da companheira Márcia Chueri a respeito da situação de Cuba, nossa correspondente aí da COTV, do blog Internacionalismo e também no DCO, né, e também do Jornal Causa Operária em Havana. Deixa eu agradecer rapidão aqui o Ernesto Abdala Filho, que enviou um superchat, o Sou Eu e o Desta Vez Eu Consigo, enviando super stickers, muito obrigado. Valeu ao Arthur Freitas, a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, a companheira Reflexão Sempre, a Cristina Gregório, Monique FC, Land Express, Fernandes da Silva também, nosso companheiro está aqui, Aurélio dos Santos, ao vivo, Henri Fernandes também, Adriano Teixeira, Lucinda Morato, Edmond TV, Estúdio M5, sempre aqui com a gente, Selma Maia, Renata Diniz, também com a gente sempre, Lino Alves também, que não perde um programa. Valeu, muito obrigado aí a todo mundo. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde, com o Conexão América Latina. E daqui a pouquinho, 4 da tarde, na TV 247, com transmissão simultânea aqui na COTV, tem análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, falando bastante aí dos atos da campanha verde e amarela, né? E botando para quebrar aí com essa direita golpista. Vamos, então, todo mundo, 4 da tarde, voltar aqui para a COTV, ao vivo com o Rui Costa Pimenta. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira, às 2 da tarde, com mais um Conexão América Latina.